Então você tem, de um modo geral, o continente europeu, todo ele resolvido para a bicicleta. E o número de bicicletas? Alguns países de uma maneira melhor do que outros. Por exemplo, a Alemanha optou por segregar. Então você vai ter ciclovia, vai ter faixa, você vai ter calçada, ciclovia e ruas. Se você está de bicicleta na rua, o pessoal vai ficar bravo com você, porque é segregado. Eles não usam aquilo que nós queremos aqui em São Paulo, que é o trânsito partilhado com responsabilidade. Aí você vai para a China, não estou falando da Europa, você vai para a China. Na China parece que é um caos, mas quando você começa a pedalar lá, você entende. A China é maravilhosa, porque existe o trânsito partilhado e como eles vêm do regime comunista, ninguém é melhor que ninguém. Eles não têm muita questão da preferência, é quem chegar primeiro. Então lá você tem que ser visto, porque se você chega na frente do ônibus, o ônibus te viu, ele vai brecar. Eventualmente vai buzinar, porque eles são agregados na buzina. É completamente diferente. Completamente diferente. Se você vai na Itália, a Itália é uma deliciosa bagunça. É assim. A preferência do pedestre, mas tem um jeitinho. Então, a preferência do pedestre que gritar mais. É ótimo, também funciona. É o grito. Barcelona, a Espanha, os espanhóis são surreais. Eles estão totalmente voltados a reestruturar suas cidades para a bicicleta. É trânsito partilhado, é trânsito segregado e é uma festa, porque o espanhol é um doidão, né? É. Portugal é o país da Europa que eu conheci que está mais atrasado, entre aspas, em relação a isso. Mas já está mudando suas leis e já está trabalhando em relação a isso, né? Portugal, quando você vai para Portugal, você entende um pouco o Brasil e por isso mesmo eles estão um pouco mais atrasados. E o Brasil falta muito, Renata? O Brasil não falta muito. O que o Brasil falta, olha só, eu vou falar uma coisa que é terrível. Certo. É terrível. Como esse país é movido à base de propina e corrupção, infelizmente isso é um fato, está faltando para a classe dominante entender que dá para ganhar dinheiro fazendo estrutura de cicloviária assim. No momento que isso acontecer, não vai ser. O Brasil sim vai se estruturar para a bicicleta e não vai ser porque o país caiu na real de que cidadão tem que ser respeitado, e sim porque uma estruturação cicloviária dá dinheiro. Então eu só acredito na estruturação cicloviária aqui no país quando essa classe dominante política entender que dá dinheiro fazer ciclovia, fazer ciclofaixa e eventualmente também vai dar dinheiro de uma forma que é a forma que eu gostaria que eles compreendessem, que seria a economia pública. Porque veja bem, hoje em dia 17% dos leitos hospitalares estão ocupados por pessoas que têm problemas de poluição. Você tem 75% das mortes no trânsito da cidade de São Paulo ou é ciclista ou é pedestre. Só 25% é o cara que estava no carro. Ou seja, nós que somos as vítimas. Na Europa é o contrário, 75% de quem morre nos acidentes são ou motorista ou seu acompanhante. Quer dizer, nós somos as vítimas. Quer dizer, também uma outra maneira de você ver que a grande economia pública é você organizar o trânsito de forma que os humanos possam sobreviver na disputa das ruas, né? Essa é a grande verdade, né? Falta mudar isso. Então, quando eu entender que dá para ganhar dinheiro com isso, que é você economizar na saúde pública, né? Aí vai dar certo. Vai dar certo. Eu não acredito muito no político brasileiro, não, infelizmente, porque ele é um cara arraigado em cima do status pela propriedade. Não fala e carro assim, fala a Soninha muito. Tá lá. Soninha, me perdoe, Soninha, me perdoe. Eu gosto muito da positividade da Soninha. Ela Olha, curte longa vida bastante política, Soninha. Porque ela pensa e sente diferente de mim, felizmente. Mas tudo bem, o recado foi dado. Muito obrigada pela entrevista, Renata. Olha, essa foi uma matéria da diferença e a bicicultura fazendo a cabeça de muita gente. Espero que também tenha feito a sua. Até a próxima. E vamos pedalar, Renata. Opa, vamos embora. Vamos embora. Bora. Patrícia, para tudo tem uma regra, né? Então, quais são as regras de um bom ciclista? Vamos falar do ciclista que está pedalando na rua, né? Que corre mais riscos, vamos dizer assim. Então, fora as condições que a gente já falou de clima, de protetor solar, né? Os equipamentos básicos são capacete, cotoveleira e joelheira, né? E sinalizadores na bicicleta. Se você for pedalar à noite, né? O que você deve usar? Tanto roupas quanto materiais do tipo refletivos, porque quando o farol do carro incidir, vai chamar atenção. Algumas regras: andar sempre do lado direito das pistas, respeitar as regras de trânsito, né? Se for pedalar com meio de transporte, prestar atenção nessas questões. Se for escolher, né, um lugar para pedalar, mas como atividade física, escolher lugares com menos obstáculos,
que tenham mais árvores, porque é diferente você pedalar numa avenida que passa muito carro por conta dos poluentes ou pedalar num parque, né? O que a gente sabe é que, principalmente aqui na região do ABC, a gente não tem número suficiente de ciclovias para a gente fazer uso, né, da bicicleta ou como meio de transporte ou como atividade física mesmo. Mas ciclovia geralmente em algum parque. E às vezes ainda alguns parques proíbem a entrada de bicicleta, então a gente tem que pedalar na rua, então a gente tem que tomar esses cuidados. Fora os cuidados do equipamento, a gente também, quando vai pedalar na rua, tem que tomar cuidado com, por exemplo, a altura do guidão, né, que pode trazer algum prejuízo para a postura, então dores nas costas, a altura do selim, né, que a gente indica que você fique do lado da bicicleta e o banco tem que bater na altura do seu osso do quadril, né, que é uma indicação de que o banco está numa altura adequada. Você falou do guidão, qual seria a altura ideal? Então, a altura ideal não tem isso, não tem um padrão, depende do tipo de bicicleta que você está utilizando, mas geralmente a gente diz que é aquele que te põe mais confortável e que te permaneça numa postura e não curve muito a sua coluna. Porque tem algumas que você tem que deitar. Mas aí mesmo deitado, você tem que ter uma contração muito forte de abdômen para segurar o seu peso, então tem toda uma, assim, não existe uma regra básica. Existe uma adequação do tipo da bicicleta, né? Mas tomar só esses cuidados para não curvar muito a coluna, né? Manter sempre o abdômen preso e ficar numa posição mais confortável. Quanto tempo você acha, em média, que a gente tem que fazer pedalar por semana para atingir algum resultado? Para atingir os resultados que são os resultados mais imediatos, de uma pedalada, que é a melhora cardiorrespiratória, né? Ou seja, a gente vai adquirindo mais fôlego, porque a gente vai trabalhando o pulmão, vai exigindo mais dele na produção de energia, então a gente vai criando mais fôlego, que é o tal chamado, né, que a gente chama de condicionamento físico. E a melhora de fortalecimento muscular, que acontece, claro, mais membros inferiores, então a gente vai dizer assim, tem que ter uma frequência e uma intensidade adequada. Qual é a frequência que a gente costuma indicar? Pelo menos 3 vezes por semana, né? De 1 hora de duração. Agora, nesse tempo, você vai evoluir, né? Você vai progredir na atividade. Então, você tem que fazer um controle da sua frequência cardíaca para trabalhar 80% da frequência máxima. Tem todo um controle para você intensificar mais esse exercício, né? Essa pedalada. O acréscimo de carga ou não. Então, esses são fatores também que vai diferenciar no resultado, né? E também depende muito do seu objetivo. Mas como ela é predominantemente uma atividade aeróbia, de 3 vezes no mínimo por semana de 1 hora de pedalada. O que facilita mais? Que aí eu não sei, a família às vezes tem uma bicicleta que não tem marcha, né? E outras com marcha. Qual que te facilita mais ou que você vai conseguir um resultado mais rápido? Olha, a bicicleta que você tem a possibilidade de aumentar a carga, com certeza ela vai te trazer um ganho maior, né? Porque senão você vai começar a pedalar muito na mesma intensidade, na mesma frequência, na mesma duração, e aí seu organismo vai acostumar e você não vai ter um ganho, né? Então, com certeza, a bicicleta que tem uma marcha, ela vai permitir que você inclua ali, com o tempo, uma carga, né? Mas eu gosto sempre de enfatizar, procure sempre uma orientação de um profissional de educação física, né? Pelo menos as orientações básicas para você conseguir fazer essa atividade de forma mais autônoma, né? Como a gente chama. E no ciclismo, existem as modalidades? Quais são? Existem algumas provas disputadas no ciclismo, né? Segundo a Federação Paulista de Ciclismo, a gente tem o ciclismo de pista, o ciclismo de estrada, a gente tem o mountain bike, a gente tem o downhill e tem a prova de BMX. Cada uma delas tem uma especificidade, né? Por exemplo, o ciclismo de pista é uma prova mais veloz, o mountain bike é aquela feita simula algumas montanhas, alguns obstáculos. Então, são as provas que a federação desenvolve, né? Tá bom, obrigada. Mas eu tenho algumas dicas para você que gosta de bike. São 2 sites, www.sambabikers.com.br, lá tem uns roteiros com as melhores trilhas, e tem o www.nightbikers.com, e um livro, o Guia de Trilhas, Enciclopédia, do Guilherme Cavallari. Apoio cultural, Banca de Camisetas.